Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. São muito bem-vindos também todos aqueles amigos que nos acessam para assistir o Oração e Ação. Hoje nós vamos estar fazendo o nosso estudo bíblico. Estamos estudando o Evangelho de João, vamos iniciar hoje o capítulo 10, um estudo bíblico em sequência. A nossa meta é estudar todo o livro de João, todo o Evangelho de João. Vamos ver as pessoas que fizeram aniversário nessa semana, vamos ver também os pedidos de oração. Essa semana fizeram e fazem aniversário o Manuel, faz aniversário a Cristina, faz aniversário a Raquel Biral. A Raquel não tem estado muitas vezes conosco, mas é membro de nossa igreja, querida da nossa igreja. Raquel Biral também faz aniversário. Manuel no dia 6, Cristina no dia 9 e a Raquel no dia 11. Nós vamos estar orando também pelo Diógenes, que é primo da Marta. Vamos estar orando pela restauração da vida do Marcelo, jovem de nossa igreja, pela completa recuperação da Lineide, que fez uma cirurgia. Antônio da Jose também fez cirurgia e está bem, está se recuperando. Vamos orar pela completa recuperação dele. Vamos orar pela saúde do Rosivaldo, parente da Ana Paula. Vamos estar orando pela Cíntia, uma pessoa querida que frequenta a nossa igreja, e estamos orando por ela a pedido do André e da Ellen. Vamos estar orando também pelas autoridades do nosso país, vamos estar orando pelos profissionais de saúde, por aqueles que são mais vulneráveis. Vamos orar pela vida dos membros da nossa igreja, que sejam resguardados do contágio da Covid. Vamos agradecer a vida daqueles que têm sido dizimistas fiéis, contribuintes fiéis, mantido a igreja corretamente, quite com todos as suas obrigações, as suas dívidas. Tudo tem sido saldado, graças a Deus, e vamos orar pela vida dessas pessoas que têm sido fiéis. Nós vamos também lembrar de orar pelos nossos missionários que estão nos campos missionários. A denominação batista tem mais de 3.000 missionários espalhados por esse mundão. Nós precisamos orar por eles, pelos funcionários que os administram. Então vamos orar por todas estas razões e logo depois nós vamos estudar o Evangelho de João. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, pela tua bondade, Senhor. Te peço que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe a todos esses que nos assistem, que suas famílias sejam abençoadas, que eles sejam protegidos, Senhor, que aqueles que porventura estejam adoecidos sejam restabelecidos, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre o teu povo, Pai. Senhor Deus, peço que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito para trazer essa palavra hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de João, no capítulo 10 do Evangelho de João, ok? Achou aí? Abriu o seu smartphone, o seu aplicativo. O capítulo 10 do Evangelho de João começa com uma parábola. Na realidade, isso é até mais que uma parábola, é uma metáfora, né? Que nós temos aqui, é uma metáfora. Jesus, o bom pastor. Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 10, os versículos de 1 até versículo 18. Vamos juntos? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco ou no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou a minha vida. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Uma história linda dentro da realidade que havia naquele local e naquele tempo, uma realidade pastoril, uma realidade de pesca, uma realidade de quem lavrava a terra, uma realidade do campo, do mar da Galileia. E o Senhor sempre utilizava histórias para trazer entendimento às pessoas. Lembre-se que o Senhor Jesus está saindo de uma discussão com os fariseus ali religiosos que haviam implicado com Jesus porque Jesus curara um cego de nascença e teria feito isso no sábado. Para eles era muito mais importante o rito religioso de guardar o sábado do que a cura de um cego, do que o fato de que eles estivessem diante do próprio Messias. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, aqueles líderes continuavam cegos. Jesus então vai contar uma nova história para que eles pudessem entender quem era Jesus. E ele começa dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Jesus está se referindo aos falsos mestres, aos falsos religiosos, aos líderes que não amam os seus liderados. Primeiro vamos esclarecer esse negócio de aprisco, de porteiro, de porta, de pastor. Muito bem. Como é que era o sistema pastoril ali com as ovelhas? Eles faziam num determinado lugar que tivesse uma boa visão dos arredores, um muro de pedras largo, um tanto alto, suficiente para proteção, com uma passagem apenas, era um anel de pedras, um anel de muro de pedra, com uma passagem apenas, naquela passagem uma porta, Havia duas modalidades de cuidado ali. Havia apriscos como estes, em que o pastor passava o dia com as ovelhas, o pastor de ovelhas, e à noite havia um porteiro que, depois de recolhidas as ovelhas dentro do aprisco, o porteiro ficava ali cuidando daquela porta e o pastor voltava ao amanhecer. Essa era uma modalidade. Uma outra modalidade era o aprisco que não tinha propriamente uma porta, mas o pastor
tinha o hábito de, depois de recolher as ovelhas dentro daquele cercado de pedra do aprisco, o pastor se colocava naquela abertura como se ele próprio fosse a porta. E havia lugares em que o pastor que cuidava das ovelhas era o próprio dono ou filho do dono das ovelhas. E ele tinha então um relacionamento de grande compromisso com aquele rebanho. Mas havia também a figura dos pastores de ovelhas mercenários, ou seja, eles eram pastores de ovelhas, mas não faziam parte da família que possuía as ovelhas, eram contratados para cuidar das ovelhas. Então, eram pastores que não tinham um relacionamento com o rebanho. Então, temos estas figuras, a figura do aprisco, a figura da porta, a figura do porteiro, a figura do pastor e a figura do pastor contratado. Várias figuras aí, para a gente entender bem. Nesse primeiro versículo, quando o texto fala de um salteador, de um ladrão, ele está se referindo aos falsos mestres, né? O versículo 1 diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Vamos seguindo a leitura. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, o verdadeiro pastor, quando chegava de manhã para levar as ovelhas para o pasto, aquele porteiro que tinha sido deixado lá o reconhece, abre o portão para ele, ele entra. Mas o falso, o salteador, não poderia entrar pela porta porque lá estava a figura do porteiro. Então ele saltava por cima do muro de pedra para se apossar das ovelhas. Então esse que saltaria pelo muro de pedra, Jesus estava apontando para os falsos mestres, para os falsos religiosos que estavam ali naquela região. Agora, veja bem que interessante, aqueles homens, aqueles fariseus haviam se portado assim, como falsos mestres, falsos pastores. Na realidade, eles não amavam a população, como não amaram aquele homem cego que havia sido curado, era cego de nascença, a ponto de, no versículo 34 do capítulo 9, ou seja, o capítulo anterior, vamos ler de novo o versículo 34 do capítulo 9, que diz: mas eles, esses falsos mestres, esses fariseus, eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Aqueles homens, na realidade, não amavam as ovelhas que estavam em volta deles. Aqueles homens expulsaram aquele cego simplesmente porque ele tinha sido curado num sábado e atestava que Jesus era realmente uma pessoa divina. Por isso, ele foi expulso. Vamos lá, continuando, versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, o pastor vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. É muito interessante observar que nos versículos 3 e 4, principalmente no fim do versículo 3, diz que ele, o pastor Jesus, chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Você já pensou nisso? Que nesse mundo de 7 bilhões de pessoas, Jesus conhece você pelo nome? Você já pensou nisso? Que coisa maravilhosa! Jesus nos conhece particularmente. Jesus consegue enxergar, além da nossa aparência, como diz a Bíblia em Samuel, consegue enxergar o coração. Ele nos conhece pelo nome, conhece as nossas mais profundas ideias, nossos mais profundos sentimentos. É lindo ver como o texto classifica Jesus como bom pastor e diz: olha, ele conhece você pelo nome. Você Maria, você Bessa, você Leda,
você, Marlene, você, Flávio, todos nós. Jesus nos conhece pelo nome. Você não é um número, você não é uma estatística para Deus. Você é uma ovelhinha que Ele ama. Isso é lindíssimo. Seguindo o texto agora, no versículo 6, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Aqueles homens tinham ouvido Jesus, tinham visto Jesus curar o cego, não entenderam nada, e agora Jesus diz uma parábola e eles continuam não entendendo nada porque os seus corações eram duros. Jesus então lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora Jesus se coloca naquela situação dos apriscos em que o próprio pastor sentava na entrada do aprisco e se colocava ali como uma porta. Essa porta, a representação de Jesus, tanto significa a porta de entrada como de saída. O Jesus que nos permite entrar no aprisco ou entrar no céu só através dele. Lembre que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembram disso? Então Jesus é a porta de entrada, não há outra forma de entrar no aprisco de Deus. E ele também é a porta de saída. Saída aí no sentido daqueles que salvos foram, entraram pela porta do aprisco, saem com Jesus para a vida cristã, para uma vida de boas obras, para uma vida de obediência a Deus. Ele vai dizer o seguinte aqui no final do versículo 7, eu sou a porta das ovelhas, ou seja, eu tenho a autoridade de ser a porta do aprisco de Deus, e todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Então, Jesus deixa claro que não há outro caminho, qualquer outra palavra que pretenda indicar como porta para os céus, como caminho para os céus, algo que não seja Jesus, é desonesto. É, como diz esse texto aqui, é coisa de ladrões e salteadores espirituais. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Agora, a partir do versículo 10, o texto vai começar a falar nos objetivos de cada um desses. Do ladrão que pula por cima do muro, do Jesus, o bom pastor, que se coloca à porta. Vamos vendo os objetivos. Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Interessante, né? O texto bíblico diz que Satanás é como um leão que brama ao derredor, procurando a quem possa tragar. O ladrão só vem para destruir, o falso profeta só vem para destruir, o falso evangelho só vem para destruir. Por isso é tão importante conhecer e aceitar Jesus. É tão importante conhecer o evangelho, a Bíblia realmente, para não se deixar enganar. E é interessante também que o texto vai dizer que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, com fartura. Esse pastor vem para que nós tenhamos vida em abundância. A gente tem que lembrar do Salmo 23, não tem jeito, né? O Salmo 23, ele vai falar sobre a figura do Senhor como pastor tantos anos antes, mas já fazendo essa afirmação daquele que vem para cuidar de nós, para nos dar vida em abundância. Abra aí sua Bíblia no Salmo 23. Vamos recordar os 4 primeiros versículos do Salmo 23. Olha que lindo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha a vida em abundância aqui que o texto lá do Evangelho de João 10 falou. E o texto diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes é abundância para as ovelhas. Se ela tem um pasto verdejante, se ela tem águas, isso é abundância. Então Deus está prometendo abundância para as suas ovelhas, para nós.
essas ovelhinhas que ele conhece pelo nome. Então diz, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o tua vara e o teu cajado me consolam. Então isso é algo lindo a gente observar, que desde lá o Velho Testamento, desde lá os Salmos, acontecendo aqui mais de 1000 anos antes disso aqui, nós já tínhamos a profecia desse Jesus que seria o bom pastor, ok? Vamos seguindo agora o versículo 12, que vai dizer, o mercenário, se Jesus é o bom pastor que traz os pastos verdejantes, as águas tranquilas, a abundância de vida, agora no versículo 12, o mercenário, aquele que era contratado para dar uma olhada nas ovelhas, mas não tinha nenhum compromisso com elas, aqui se referindo também aos falsos profetas, e a gente tem que fazer uma referência, não há como não fazer referência com falsos profetas dos nossos dias. Nos nossos dias há falsos profetas também, que na realidade não têm compromisso com o rebanho. E há muitos que são profetas ou pastores extremamente comprometidos com o rebanho. Quanta gente boa, quantos homens abnegados, passando às vezes lutas e privações pessoais, mas que amam o rebanho, porque eles procuram como modelo Jesus. Mas como faz o mercenário? Versículo 12 diz assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Interessante, você vai observar o apóstolo Pedro, nas suas cartas gerais, falando sobre essa figura do falso profeta, do mercenário. Eu vou convidar você a deixar marcadinha aí a sua Bíblia, aí em João 10, mas dá um pulinho comigo lá no finzinho da Bíblia, em 1 Pedro 5, de 2 a 4. Abre lá, 1 Pedro 5, de 2 a 4. O Evangelho de João, nós estamos vendo ali o próprio João escrevendo sobre essa situação, inspirado por Deus. E agora a gente vai ver outro apóstolo, agora o apóstolo Pedro, já velho, sábio aqui, né, com uma grande experiência pastoral, falando, inspirado por Deus também. Olha aqui, 1 Pedro 5, que diz o seguinte, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, ou seja, a que não murcha, a imarcessível coroa da glória. Então, uma orientação sobre como pastorear, com amor, com espontaneidade, e não como falsos profetas, falsos pastores com ganância. É um alerta para nós, pastores, nos dias de hoje. Vamos seguindo aqui agora o versículo 14 de João 10, caminhando para o fim, que diz assim, eu sou o bom pastor. Jesus falando sobre o seu próprio ministério. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Que coisa importante esse conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus. Queridos, se vocês quiserem ter uma vida cheia do Espírito Santo, isso se aplica para mim, para você, é preciso conhecer, ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Como é importante ter um relacionamento pela oração,
um relacionamento pelo estudo bíblico. Que importante é se relacionar com Deus. Versículo 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aqui Jesus está se referindo ao fato de que ele é um Salvador mundial. Ele não é um Salvador nacional do povo de Israel ou do povo hebreu. Ele é um Salvador mundial. Ele está deixando claro que ele veio para salvar a todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Não apenas os judeus, mas os judeus tinham um orgulho nacional, uma certa pretensão e vaidade até, achando que o Messias viria só para eles, né? Mas aqui ele deixa claro, no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Como é que a gente aplica isso hoje nos dias em que nós vivemos? Nós temos que tomar muito cuidado para não ter uma vaidade, uma pretensão vaidosa com relação à nossa igreja, a igreja local ou até mesmo a nossa denominação. É claro que nós somos felizes porque somos cristãos, evangélicos, batistas, somos felizes por isso, mas não podemos ter uma visão bairrista, exclusivista. Há muitos e muitos sobre a face da terra que serão salvos. São salvos porque Jesus é o Salvador de todas as pessoas que creem e que se arrependem dos seus pecados, não estando preso necessariamente a nenhuma denominação, não estando preso aos judeus ou aos gentios, mas é lindo quando o texto diz que haverá um rebanho e um pastor. Um pastor, Jesus, um rebanho, todos os salvos. Versículo 17 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus não foi pego de surpresa na cruz, Jesus não foi realmente morto por alguém de forma que essa pessoa exercesse a sua vontade exclusiva para a morte de Jesus. Jesus se entregou. Jesus é aquele que teve o poder de se entregar no nosso lugar, assumir os nossos pecados naquela cruz. E ele também retomou, ele reassumiu a sua vida na ressurreição. Último versículo desse texto: ninguém a tira de mim, ou seja, ninguém tira a vida de mim, ninguém pode fazer isso, eu é que pude dar ou entregar a minha vida. Aqui nesse caso, Jesus ainda está falando para o futuro, porque ele ainda não tinha passado pela cruz, então ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus, o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é Jesus, a porta do céu. Amém? Vamos orar, vamos agradecer e pedir por todos os pedidos que foram aqui trazidos. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor por nós, muito obrigado pela tua palavra tão clara, tão compreensível, Senhor, e que fala tanto ao nosso coração. Meu Pai, dá que nós saibamos, tenhamos a inteligência, tenhamos a sabedoria, tenhamos a visão e o discernimento para compreender que só o Senhor é o nosso pastor, só o Senhor é aquele que se coloca à porta do aprisco, e só através do Senhor nós podemos entrar no aprisco de Deus, só através do Senhor nós podemos sair contigo para testemunhar e viver uma vida cristã de acordo com a tua vontade. Senhor Deus, abençoa que pessoas sejam tocadas por isso, que elas não sejam enganadas pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, e que elas possam realmente compreender que só o Senhor nos conhece pelo nome,
Só o Senhor é Salvador, só o Senhor nos deu a vida, a sua vida, e o Senhor a reassumiu, ressuscitando, Senhor, nos trazendo salvação. Senhor, te peço que o Senhor abençoe todos esses que aqui fizeram pedidos. Abençoe, Senhor, abençoe os aniversariantes também. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe os vulneráveis da sociedade. Abençoe nossas igrejas, Senhor, dá-nos sabedoria para decidir adequadamente, assertivamente, quanto a quando e quando retornarmos aos nossos templos. Não deixe que nós sejamos enganados, Senhor, mas que tenhamos decisões sábias. Pai de amor, eu quero te suplicar ainda, Senhor, pelos profissionais de saúde. Cuida desses homens e mulheres tão valorosos. Abençoa também os nossos dirigentes, Senhor, os líderes da nossa nação. Senhor, eu suplico que o Senhor proteja os bons, proteja a sua saúde, proteja, Senhor, os bons dos ataques do maligno, também, Senhor, daqueles que são desonestos e querem destruí-los. Protege os bons, dá sabedoria, Senhor, blinda os bons, eu te suplico. E aqueles dirigentes que sejam maus, que sejam corruptos, eu te suplico que o teu Espírito Santo fale profundamente ao coração e à mente deles, que possa haver conversão e transformação. Mas, Senhor, se resistirem à ação do teu Espírito, não quiserem a transformação, nosso pedido é retira-os do poder, Senhor, eu te suplico. Abençoa a nossa nação. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã estaremos juntos, amanhã, quinta-feira, nós teremos a nossa oração e ação dirigida pelos jovens da nossa igreja. A Clarinha vai estar trazendo a palavra e vai ser muito bom. Lembre que nós estamos com oração e ação quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira é o oração e ação Kids para crianças às 19 horas. No domingo, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica dominical pelo Zoom. Às 10h30, culto matinal, e às 19h30, o nosso culto em família. Será sempre muito bom poder estar com você. Inscreva-se no nosso canal, isso nos ajudará bastante, e dê o seu like. Isso será muito bom para o nosso relacionamento com a plataforma do YouTube. Deus abençoe vocês, nos vemos amanhã. Até lá.